Você já passou por fases em que faltou dinheiro na sua vida? Ou melhor, essa fase nunca passou na sua vida porque você nunca teve a quantidade de dinheiro que você gostaria? Bem, nesse vídeo eu quero te falar sobre o que os anos de terapia holística me ensinaram. Afinal, eu já trabalho com isso há quase 12 anos. E também quero te dar 3 dicas que para mim são essenciais para a pessoa atrair abundância e também prosperidade financeira. Hoje eu posso dizer que eu tenho a vida material que eu gostaria e que eu já conquistei muitas das coisas que eu sonhei em ter. E apesar de hoje eu já ter amadurecido para algumas coisas, e às vezes quando eu falo isso parece, nossa, mas a Kátia é velha, né, falando isso. Não, não sou velha. Inclusive esses dias o Bruno Gimenez, não sei se você já viu falando disso, mas ele foi meu terapeuta há 12 anos atrás, 14 anos atrás. Antes disso, acho que uns 14 anos atrás. E aí, quando eu comecei na terapia holística, que eu comecei a dar curso, comecei a atender, comecei a trabalhar com isso, eu era bem novinha mesmo, né? Eu tinha 20, 21 anos. E esses dias ele me perguntou, ô Kátia, tu tá ficando velhinha, né? Porque tu não tem mais 20 e poucos, já passou dos 30. E eu disse, sim, Bruno, já passei dos 30. E a gente deu risada ainda. Porque ele disse, nossa, tu era tão novinha quando começou. E as pessoas até ficavam meio assim comigo, pensando, nossa, é tu que vai me atender, é tu que vai dar palestra. Porque elas conversavam comigo por telefone, por e-mail, e elas sempre imaginavam que eu era uma pessoa mais velha. E aí quando eu chegava, elas viam que eu era bem jovem. Mas enfim, eu lembro que há 3 anos e meio atrás, mais ou menos, isso em 2012, início de 2012, o meu marido teve uma proposta de comprar um mercado. A vida inteira, praticamente, ele trabalhou no mercado da família. E aí, né, ele perdeu o pai em 2008, estava trabalhando numa outra empresa, acabou voltando para a empresa da família para ajudar o irmão e ajudar os tios, porque eram 4 sócios e um deles era o pai dele. E foi uma fase assim bem difícil para a empresa, para a família, para todo mundo. Mas ele voltou, conseguiu ajudar por um tempo, isso de 2009 mais ou menos até 2012, quando ele recebeu uma proposta para ter o próprio negócio. Era um sonho que ele tinha. Na época, né, a empresa que ele trabalhava era em Canela, a gente mora, né, e trabalha aqui na Serra Gaúcha, então em Canela, e aí ele recebeu a proposta para abrir um negócio em Gramado, que era um sonho que ele tinha de abrir um mercado com uma proposta diferente aqui, que tivesse produtos de alto nível e que ele pudesse ter quase como uma boutique no ramo alimentício. Era essa a ideia que ele tinha. E ele viu que ali, naquele local onde ofereceram para ele, existia essa possibilidade dele fazer um trabalho diferente, em função do bairro ser um bairro um pouco mais nobre também, de ser uma passagem para o turista, enfim, ele viu que ali tinha possibilidades. E meu marido é uma pessoa que ele tem o empreendedorismo na veia, ele é um vendedor nato, assim, ele nasceu para vender, ele nasceu para ser comerciante, para ser empresário, porque ele consegue fazer as coisas acontecerem. É incrível, assim, a maneira como ele persuade a vida dele, como ele consegue verdadeiramente trabalhar com isso. E aí eu lembro que ele começou a sentir que o negócio ia dar certo. Inclusive a gente teve muito a ajuda de algumas pessoas chaves, né? Entre elas o meu parceiro Paulo Henrique, que também vinha da área da indústria, conhecia um pouco desse ramo, então ele ajudou muito meu marido na época. Mas eu também quero dizer para você que naquela época, em 2012, eu ganhava relativamente bem como terapeuta, para a gente viver bem. Ele também tinha um salário legal lá na outra empresa que ele trabalhava, mas a gente não tinha dinheiro guardado, a gente não tinha planejamento financeiro para comprar um negócio, a gente não tinha se estruturado para isso, porque a gente não sabia que isso ia acontecer, que essa oportunidade ia surgir. Ele tinha vontade, mas ele não imaginava que ia ser tão rápido a vontade dele com o negócio acontecendo. E eu lembro que a gente assumiu na época uma dívida de 750 mil reais. Isso mesmo, a gente assumiu essa dívida. Meu marido ficou um mês sem dormir praticamente, ele teve problemas intestinais, teve desarranjo, ele teve 2, 3 vezes crises que eu tive que levar ele para a Unimed, porque ele passava mal de pensar que ele estava assumindo uma dívida desse tamanho.
E a gente só tinha uma casa e um carro. E aí, curiosamente, quando as coisas são para ser, elas acontecem, né? E a gente ia fazer um empréstimo no banco, por isso que ele estava tendo esse surto. Mas no final das contas, a gente acabou negociando diretamente com o dono, que ficou muito melhor, e a gente não precisou arriscar a nossa casa, enfim. Só que o mais interessante de tudo isso é que nós tínhamos uma prospecção de aumentar o faturamento do mercado em 30% dentro de 6 meses. Mas aumentou quase 50% em 2 meses o faturamento. E ele conseguiu pagar todas as contas e ele conseguiu se organizar financeiramente e tudo deu certo. E a empresa já tem 3 anos e meio. Quando completou 3 anos, a gente então terminou de pagar essa dívida e hoje ele está muito bem mesmo no ramo que ele está. Hoje a empresa dele fatura 200 e poucos % a mais de quando começou. Então, eu tô contando essa história porque eu acredito nessas 3 dicas que eu vou te falar agora e o quanto elas são importantes para você começar a pensar que a falta de dinheiro não está relativamente relacionado a questões financeiras em si, mas em você entender quem você é em essência. Quando falta dinheiro na sua vida, dica 1, você tem que entender o real motivo que te leva a ter ou não ter dinheiro. Como você se sente quando o dinheiro falta na sua vida? Quais são os sentimentos que emergem? Quais são os pensamentos que você tem? E aí você tem que observar bem de perto isso e aí tratar. Por exemplo, Kátia, quando eu fico sem dinheiro eu me sinto um lixo. Eu me inferiorizo diante das pessoas, eu me odeio. Opa, sinal vermelho. Se você se sente inferior às outras pessoas e se põe lá embaixo, esse é o seu aprendizado. Você tem que se limpar disso para que o dinheiro comece a verter na sua vida. Dinheiro não está relacionado só a trabalho, tá também, mas está muito relacionado à maneira como você se relaciona consigo mesmo. Dica 2. Eu li num livro que é Estou Endividada e Agora, se eu não me engano, o nome do livro, que ele fala muito sobre questões inconscientes que interferem na sua vida financeira. E ele compara a nossa vida financeira a uma árvore. O que está embaixo da árvore é o que nutre ela, é o que está ao redor e embaixo da árvore que faz com que ela produza bons frutos. Então eu te conduzo a pensar agora, te convido a refletir agora, o que você tem feito para gerar bons frutos para o mundo? Você se sente verdadeiramente útil para o mundo? Você constantemente se doa para o universo, não é se doar para as pessoas e fazer o bem para as pessoas e fazer mal para si mesmo. Você tem que colocar as duas coisas numa balança. Que frutos você tem produzido para você e para o mundo? Como você tem se colocado à disposição do universo? Dica 3. Você precisa merecer aquilo que você quer. Hoje, se você for parar para pensar, você verdadeiramente merece aquilo que você quer ter? Você se sente um merecedor da vida dos seus sonhos? Você se sente verdadeiramente capaz de atrair prosperidade financeira, por exemplo? Ou você acha que está muito distante da sua realidade? Então essas 3 dicas foram propulsoras para que a gente conseguisse ter os resultados que a gente tem hoje. Hoje a minha empresa também cresce anualmente. Hoje a gente tem cada um o seu carro, a gente viaja 1 ou 2 vezes por ano para fora do Brasil. Hoje a gente tem uma vida que qualquer pessoa gostaria de ter e a gente é feliz com aquilo que a gente faz. Apesar de ter estresse, de ter problemas, de ter que enfrentar a rotina diária, mas a gente ama o que faz. E esses dias a gente estava conversando, puxa, a gente nunca teve tão bem como a gente está hoje, em todos os sentidos. Então, reflita sobre essas 3 dicas, em como elas estão sendo trabalhadas na prática na sua vida. E se você realmente gostou desse vídeo, peço que você compartilhe ele com mais pessoas, que você marque alguém se você estiver no Facebook. Se você ainda não curtiu meu canal no YouTube, curta Kátia Bazan, curta a página Kátia Bazan no Facebook, se você estiver me vendo no YouTube. E eu peço, agora para finalizar esse vídeo, que além de compartilhar ele, você deixe um comentário dizendo qual é o seu maior problema com relação à vida financeira. O que
que você realmente enfrenta quando se trata de vida financeira? Deixa seu comentário aqui para que a gente possa continuar fazendo vídeos que te ajudem, que te auxiliem no seu problema, na sua dificuldade. E quem sabe, dependendo do comentário que sair aqui, eu fale de você num vídeo, eu coloque a sua situação aqui, até sem mencionar quem você é, mas que ele seja direcionado para aquilo que você deseja, tá bom? Um grande beijo e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!